Eu quero usar como título Como pensar com fé. Como você ter fé na sua mente, nos seus pensamentos, e você pensar com fé. Pensar com fé. Eu quero ler o texto de partida, que está em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz assim: levando-o para fora da tenda, Deus fala com Abraão e leva Abraão para fora da tenda e diz para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Deus prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus promete para mim e para você, Deus promete para mim e para você mais, mas muito mais do que necessitamos. Mais, mas muito mais do que podemos desfrutar por nós mesmos. Olha o seguinte texto. A promessa foi tão grande: Abraão, você não vai poder contar o que eu estou lhe dando. Mas olha o que Abraão fez. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Eu e você sabemos, né, de cor o que é justiça, né? Justiça é o estado perfeito. Deus te vê na justiça, Deus te vê perfeito. Abraão creu na palavra de Deus, creu na promessa de Deus, embora a promessa que Deus estava fazendo para ele é uma mega, ultra, power promessa, mesmo assim ele creu. E Deus diz: agora eu te considero justo porque você creu na minha palavra. E isto será seu. Eu quero usar o primeiro ponto da minha mensagem. O que precisamos, Deus já nos deu. O que precisamos já nos foi dado por Deus. Amém? Amém? Pode dizer amém. Diga amém crendo, mesmo não entendendo, mas crendo. Diga amém. Queridos, pense comigo. Tudo que Deus tem para nós, no primeiro momento, já existe no mundo espiritual. Já existe no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus, Ele vê o fim das coisas juntamente com o princípio delas. Quando Ele promete para Abraão, dizendo: Abraão, a sua descendência será mais numerosa do que você pode contar, Deus já estava vendo você. Aleluia. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, a sua descendência será numerosíssima, Deus já estava vendo você nessa promessa. Abraão, graças a Deus que Abraão creu, senão você não existiria. Uau! Então, quando Deus promete algo para mim e para você, tudo que necessitamos já existe no mundo espiritual. Por isso, aquilo que nós necessitamos, no primeiro momento, é invisível, porque está no mundo espiritual, no campo espiritual. Mas nós precisamos aprender a tornar visível aquilo que ainda é invisível e que já é nosso. Como fazer isso? Pergunta para mim como? Através da fé. É através da fé que eu e você tornamos material visível aquilo que já existe e é invisível. É através da fé que nós fazemos isso. A fé é o elemento essencial para trazer à existência material aquilo que Deus tem para nós e já está na existência espiritual. Por isso, eu e você precisamos aprender a pensar, misturar fé no nosso pensamento, pensar com fé, colocar fé dentro dos nossos pensamentos. Mas a fé, ela necessita de algo. A fé, ela necessita da promessa de Deus, da palavra de Deus. Quando você diz assim: eu creio que eu vou comprar um apartamento. Não. Você não está crendo que você vai comprar um apartamento. Você está desejando comprar um apartamento. Eu creio que eu vou comprar um carro. Não, você não crê que você vai comprar um carro. Você deseja comprar um carro. Eu creio que eu vou casar. Aleluia, glória a Deus. Continue crendo. Não. Você deseja casar. Você está desejando casar.
E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como é que você agrada a Deus? Pergunta para mim, como? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que agradamos a Deus? Crendo na palavra de Deus. Ao crermos na palavra de Deus, nós agradamos a Deus, e quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. A nossa fé precisa de uma base, precisa de uma plataforma, e essa base chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É necessário ocuparmos a nossa mente então com a Palavra de Deus, misturarmos fé nesta palavra, e aí marcharmos, e aí caminharmos. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, assim o quê? Assim o quê? Diz quem? Presidente da República? Ministros? Não. Assim diz. Se ele diz, você tem uma palavra dele. Você tem? Tem. Essa palavra é para você. Aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Não tenha medo, você é meu, diz o Senhor. Isso significa, se alguém, ou se Satanás e seus demônios se levantarem contra você, se meterem com você, eles estarão se metendo com o nosso Pai Celestial. Portanto, você precisa parar de responder, de se defender. Diga assim: isso, conversa com o papi. Olha o que diz o versículo seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas profundas, essas águas não vão te afogar. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou com você, então coloque o seu olhar em mim, e não no fogo e não nas águas. Pare de dizer: Deus, o fogo está quente. Por que você vai se preocupar com o fogo se ele não vai te queimar? É isso que o texto está falando. Olha o versículo 11. Eu mesmo, versículo 11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Meu Deus! Por que você acha que isso, aquilo ou aquilo outro vai te salvar dessa situação? Ele diz: não há outro Salvador. Eu, Deus, sou o teu Salvador. Não coloque a sua confiança em mais nada e mais ninguém. Olha o que ele diz ali: eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Olha o versículo 13: desde os dias mais antigos eu sou. Esse é o ano do grande eu sou. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Construindo eu, quem pode destruir? Declarando eu, quem pode impedir que isso se cumpra? Queridos, é aí que nós colocamos a nossa fé, na palavra de Deus. O que fazer diante de tão grandiosa e gloriosa promessa de Deus? Crer, se alegrar, meditar, ocupar a nossa mente com a palavra de Deus e começar a agir como se fôssemos uma pessoa abençoada por Deus. Agir de acordo com a palavra de Deus. Cremos nela e assim passamos a agir. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos, não pela tua razão, não pela tua lógica, pela fé,
nós entendemos que o universo foi formado. Não só a terra, os mares, os rios, as plantas, não. O universo todo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que eu e você enxergamos não foi feito daquilo que nós enxergamos. Aquilo que eu e você enxergamos foi feito a partir daquilo que nós não enxergamos. E o universo foi feito como? Pela palavra. Esse texto está dizendo, você não enxerga a palavra, mas é a palavra que cria todas as coisas. Que palavra, Pio, que cria? A palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Aquela que eu creio. Naquela que eu creio. É essa palavra que se materializa, que cria todas as coisas. Pela palavra que é invisível, Deus tornou tudo que era invisível aos olhos humanos visível. Ou seja, o que vemos pela palavra de Deus, falada por Deus, deu origem àquilo que nós estamos enxergando hoje. O efeito sobre a palavra de Deus, que a torna concreta, é fé. Fé. Receba, lambando a palavra de Deus, possua a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, declare a palavra de Deus, dance diante da palavra de Deus, dá saltos de júbilo diante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, fala de Israel. Deus tira o povo do Egito e muitos morreram no deserto, porque não creram. Olha agora o capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas, o que significa boas novas? Evangelho. O que significa boas novas? Ei, vocês são membros da aba, vocês, né, estão no outro nível aí, pessoal. Bom? O que significa evangelho? Boas novas. O que significa boas novas? Evangelho. Boas notícias. Eu chego para você e digo assim, fulano, irmão, eu comprei um carro e estou lhe dando de presente. É uma boa notícia? Uma ótima notícia. Ótima notícia. Aí sabe o que tem feito, o que as igrejas têm feito com o evangelho? Aí ele chega e diz assim, olha, eu fiz em 60 prestações, eu paguei a primeira, está aqui um carnê com 59. Isso é boa nova? Isso é evangelho? Eu chego e prego o evangelho. Jesus Cristo te ama, morreu na cruz para te salvar. É uma boa notícia? É. Agora você tem que jejuar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Isso é boa notícia? Não, não é evangelho. Não é evangelho. Mas olha lá, voltando lá. Pois as boas novas do evangelho foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, falando de Israel. Mas a mensagem que eles, Israel, ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A mensagem, a boa notícia, só é validada no coração daqueles que creem. Queridos, eu posso estar liberando uma palavra aqui, se você crê, essa palavra é sua, vai se cumprir. Se você não crê, ela passa por cima e vai no coração de quem crê. Então não existe essa história, Deus ama mais fulano, mais fulana do que a mim. Não, é que ela crê na palavra de Deus mais do que você. A palavra de Deus necessita ser misturada com fé, para que o invisível se torne visível. Como pensar com fé, Pio? Receba a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, declare a palavra de Deus, e assim as promessas contidas na palavra de Deus vai se concretizar na sua vida. Aleluia! Na última mensagem, eu preguei aqui, que essa é a continuação, com o título de Como Tomar Decisões Espirituais. Eu falei por que a fé existe. Quando Adão estava lá no Jardim do Éden, ele e Eva não tinham pecado. Adão tinha os olhos do Espírito abertos. Adão via Deus, via os anjos, falava. Ele via os anjos voando, carruagens de fogo. Ele estava ali. Os olhos espirituais de Adão estavam abertos. Os olhos do físico de Adão estavam abertos. Ele via a flor, ele via a planta, ele via os frutos, ele via os animais, ele via o jardim. Ele trabalhava no jardim.
Mas os olhos da alma de Adão estavam fechados. Quando Adão peca, os olhos da alma de Adão se abrem. Ele ficou vendo a si mesmo. O que é os olhos da alma, Pio? Os olhos da alma me dão consciência de mim e de você. Por isso que antes ele não sabia que estava nu. Só depois ele ficou sabendo que estava nu, porque ele descobriu que ele existia. Os olhos da alma é os olhos do egoísmo. Você pensa em você, quer as coisas para você, você não partilha, não divide. Isso é alma, é cobiça, é ganância. E os olhos da alma se abriram depois do pecado. Mas quando os olhos da alma se abriram, os olhos do Espírito se fecharam. Fechou os olhos do Espírito, pum. Abraão já não via mais anjos, já não via mais o mundo espiritual. Agora ele tinha os olhos da alma e os olhos físicos do corpo. Quando você e eu aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E o Espírito Santo vem para ser o nosso guia. Assim como um cego precisa de um guia, o Espírito Santo vem para ser o nosso guia, porque os olhos do nosso espírito não se abrem. Se os olhos do nosso espírito estivessem abertos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós seríamos como os anjos, vendo o mundo espiritual e o mundo material. Pio, mas e quando a gente tem uma visão? É uma janelinha que Deus abre, faz assim, tchum, tchum, e fecha. Pio, eu vi um anjo. Sim, eles estão aqui. Claro que sim. Só que você não vê ele 24 horas por dia. Ele aparece assim e desaparece. É um flashzinho que nós temos com os olhos do Espírito. É um flashzinho. Como é que o Espírito Santo me guia? Ele me guia falando a palavra de Deus no meu espírito. E o que eu preciso para ser guiado pelo Espírito Santo? Crer na palavra. Crer. Antes, Adão não precisava de fé, ele via. Agora eu e você precisamos de fé. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos de fé. Crer que o Espírito Santo está nos guiando em toda a verdade. É assim que funciona. Por isso que existiu a fé. Essa tal de fé passou a existir depois que o homem pecou, para que o homem pudesse viver o mundo espiritual. Ele precisa da fé. Essa é a razão da existência da fé. Por isso hoje eu quero falar como pensar com fé. A Bíblia Sagrada diz que Abraão é o pai da fé. Abraão ouviu a palavra de Deus, ele começou a agir, ele começou a se comportar, ele começou a pensar de acordo com a palavra que Deus havia lhe falado. Deus fez uma promessa a Abraão. A Bíblia Sagrada diz que Abraão creu em Deus. A promessa se concretizou ao nascer Isaac, ao nascer Jacó, ao nascer os patriarcas, e isso veio até Cristo Jesus. Quando Deus prometeu para Abraão, Abraão, você vai ser pai de multidões. Eu creio. Eu creio, eu recebo. Lambano, é meu essa palavra. É meu, eu creio. Eu creio. Interessante que, por isso, por ele ter crido em Deus, Deus o considerou uma pessoa justa, digna de que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele. Abraão foi justificado por ter crido na palavra de Deus. Amados, Abraão tinha 75 anos quando Deus disse: Abraão, você será pai de multidões. Abraão disse: ok, é meu, eu creio. Deus voltou a falar com Abraão 25 anos depois. E durante 25 anos, Abraão levantava de manhã, dava aquela espreguiçada na porta da tenda dele e disse: eu sou pai de multidões, aleluia. Abraão, quantos anos você fez esse ano? 80 anos, 80, eu sou pai de multidões. Aos olhos humanos, cada ano que passava, mais difícil era o cumprimento da promessa. Mas aos olhos de Abraão, cada ano que passava, mais dentro do cumprimento da promessa ele estava.
E Abraão não podia ouvir o Pio todo final de semana, não. Abraão não tinha mensagem, não tinha YouTube, não tinha isso. Ele ouviu Deus e depois de 25 anos, ele ouviu depois Deus. Não é como o crente que em janeiro vai para a praia, volta desviado em fevereiro. Você conversa com alguns crentes que tiram férias, parece que ele precisa se converter, nascer de novo, batizar de novo, fazer integração de novo. E Abraão continuou crendo. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu, nos resgatou, nos tirou da maldição da lei, quando Ele mesmo se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus foi crucificado, Ele se tornou maldição em nosso lugar. A palavra maldição significa execrável, detestável, escória, não sagrado, lixo. Uau! Jesus decidiu, aceitou ser crucificado no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, tornando-se execrável, lixo, não santo, maldito, desgraçado. Uau! Meu Deus! Para quê, Pio? Porque Jesus assumiu isso. Olha o versículo seguinte, 14. Isto para quê? Em Cristo Jesus. Ele se fez maldição para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo através da fé. Jesus se fez maldição, detestável, odioso aos olhos de Deus, para que as promessas feitas a Abraão pudessem ser nossa. Assim como Abraão recebeu a promessa e creu, eu e você agora temos a mesma promessa que Deus fez a Abraão. E qual é o nosso papel? Crer. Crer. Isso para que o propósito, ou seja, as bênçãos chegassem até nós. Jesus Cristo recebeu o meu pecado, para que eu me livrasse do meu pecado. Pecado que eu havia herdado de Adão. Agora em Jesus Cristo, Ele morrendo na cruz e sendo maldição no meu lugar, por causa deste feito, desta obra, quando Jesus ressuscitou, eu agora tenho direito à vida abundante que Ele, Jesus, possui. Assim como eu herdei o pecado de Adão, agora eu herdo a vida de Jesus. O que você fez para herdar o pecado de Adão? Nada. O que você tem que fazer para herdar a vida de Jesus? Nada. Não é por obras, é por fé. Não é por obras, é por fé. Como acessar essas bênçãos que Deus deu a Abraão e a sua descendência, Pio? Pela fé. Creia que Deus fará o que Ele disse que fará. Quando cremos, a nossa maneira de pensar começa a mudar. Quando cremos, o nosso comportamento começa a mudar. Abraão recebeu a promessa de Deus e creu. Por ele ter crido, ele foi justificado. Por ele ter crido, Deus cumpriu o que lhe havia prometido. Agora, o caminho que cada cristão deve trilhar é também o caminho de crer na palavra de Deus. Se crermos, somos abençoados como Abraão foi abençoado. As bênçãos de Abraão se transferem a nós gentios que cremos em Cristo Jesus. Por isso o caminho para desfrutarmos das bênçãos de Abraão é crer nas promessas de Deus, é crer na palavra de Deus. Quando cremos, passamos a viver como pessoas abençoadas. Pio, as promessas de Abraão, elas estão sobre a minha vida? Sim. Ah, é? É. O que eu faço? Creia? Ah, eu creio. Não estou entendendo, mas eu creio.
Então agora eu sou uma pessoa abençoada, uma pessoa bendita, abençoada sim. Você é uma pessoa abençoada. Então, eu vou passar a me comportar como um abençoado. Isto. Como foi que você se comportou diante de um último grande problema? Como um abençoado ou como um amaldiçoado? Como foi que você se comportou diante de um último grande problema da sua vida? Como filho ou como órfão? Pensar com fé. Pensar com fé. Decidir como um abençoado. Agir como um abençoado. Falar como um abençoado, negociar como um abençoado, trabalhar no dia a dia como um abençoado, como uma abençoada de Deus. Você ficou amargurado quando alguém traiu você? Se você sabe que é um abençoado, por que você vai ficar amargurado? Você ficou triste, arrasado quando alguém falou mal de você? Se você sabe que você é um abençoado, por que você vai ficar triste quando alguém falar mal de você? Se você sabe que as bênçãos de Abraão chegou até você por causa de Cristo Jesus, Cristo se fez maldição para que a bênção chegasse. Agora que você sabe que é um abençoado, você acha que um abençoado vai deixar você triste? Meu Deus! O que eu estou dizendo é que quando você pensa com fé, você começa a se comportar com fé. Você começa a ter um comportamento de que tem fé. Abraão levantava e diz: eu sou pai de multidões. Ô Abraão, você tem 80 anos, a sua esposa tem quase 80, ela é estéril. Como pai de multidões, coitado do velho Abraão. Eu sou pai de multidões. 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 Mas qual é a sua certeza, Abraão? Deus prometeu. Deus falou. Mas qual foi a prova que Ele te deu? Não preciso de prova. Eu creio nele. Eu simplesmente decidi crer no meu Deus. Pessoal do mezanino, grite aleluia lá pelo menos. Quem é que pode te ferir se você sabe que Jesus se fez maldição em seu lugar? Quem é que pode te ferir se você sabe que as bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida? Quem pode roubar você se você sabe que Jesus Cristo se fez maldição em seu lugar e que as bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida? Queridos, por mais que eles tentem te roubar, jamais eles poderão esgotar o que Deus tem para você. Comece a tirar os seus olhos do problema e comece a colocar os seus olhos na promessa. Gálatas 3:29 diz assim: e se vocês são de Cristo, diz: eu sou de Cristo. Não, mas diga com raiva assim: eu sou de Cristo. Aí, quem tem que ficar com medo é o diabo. E se vocês são de Cristo, eu sou de Cristo. São descendência de... E como descendentes de Abraão somos o quê? Herdeiros da promessa. Comece a viver como herdeiro das promessas. Chegue amanhã no seu trabalho, no seu negócio, e entre lá como herdeiro da promessa.
Não, 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 mas o jornal diz que a economia, eu sou o herdeiro da promessa. Não, 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 mas o mercado está recessivo, eu sou o herdeiro da promessa. Comece a pensar com fé, comece a pensar como herdeiro, a se comportar como herdeiro. Eu vou dar um exemplo horrível, mas ajuda a nossa alma. Um péssimo exemplo, mas ajuda a nossa alma. Você acaba de receber uma mensagem de que você herdou de alguém, não sei quem, você herdou $1 bilhão. Está aí, $1 bilhão é teu. Está na sua conta bancária. É um péssimo exemplo, mas você herdou $1 bilhão. Agora que você sabe que você tem $1 bilhão na sua conta, você não vai naturalmente se comportar diferente. Não vai. Hã? Não vai. Escuta, que sorriso é esse? Não, é que eu recebi $1 bilhão. Você chega na concessionária assim, que carro é esse? Não, 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 olha, está sem juros em 60 vezes. Não, 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 à vista. À vista. Você vai se comportar como alguém que possui uma herança de $1 bilhão. O que eu estou falando é algo muito maior do que isso. Voltando por gentileza o texto de Gálatas 3:29. Olha lá, Gálatas 3:29, voltando lá. E se vocês são de Cristo, nós somos de Cristo, amém? São descendência de Abraão. E somos herdeiros segundo a promessa. Eu e você agora precisamos nos comportar como herdeiros da promessa. Você precisa se relacionar com as pessoas como herdeiro da promessa. Como está a vida, irmão? Ei, uma luta, está difícil. É assim que o herdeiro da promessa se comporta? Meu Deus. Mudar a nossa mente. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa extraordinária. Se você sentir liberdade, diga assim: eu sou abençoado. Com as bênçãos de Abraão. Eu sou o herdeiro. Segundo a promessa. Eu pertenço a Cristo Jesus. Por isso eu sou herdeiro. Com o crente Abraão. Herdeiro do mundo. Em o nome de Jesus. Aleluia. 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 Segundo ponto, para vocês trabalharem no grupo familiar, pensando na promessa. Pensando na promessa. Agora aperte os cintos, que agora a gente vai se aprofundar aqui. Agora começa a revelação. Gálatas 3:8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, nós, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, disse Deus, todas as nações serão abençoadas. Para que nós recebêssemos as bênçãos de Deus, em lugar das maldições que herdamos de Adão, a maldição que veio sobre a humanidade por causa do pecado de Adão, Deus fez uma promessa a Abraão, de que ele teria filho, e o seu filho teria filhos e filhos e filhos, até nascer a semente de Abraão, que é Cristo. E aqueles que estão em Cristo têm direito a tudo que Deus prometeu para Abraão. Agora, para que Deus cumprisse a promessa que Ele fez para Abraão, Deus, Ele teve que fazer um milagre na vida de Abraão. Pergunta para mim, qual milagre? Ele era velho, Sara era bem velhinha e Sara era estéril.
Deus teve que restaurar, renovar Abraão, Sara, e teve que dar um ventre zerinho, novinho para Sara. Deus deu uma promessa, ouça isso, ouça isso, ouça isso, pelo amor de Deus, ouça isso. Deus deu uma promessa, para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão, Deus teve que fazer um milagre. Deus teve que fazer um milagre. Vamos entender isso. Abraão creu em Deus. Deus o considerou justo por ter crido nele. Agora Deus vem para cumprir o que havia prometido. Deus se depara com um problema. Sara, esposa de Abraão, velhinha e estéril. Deus olha e diz: para eu cumprir o que prometi para o meu servo Abraão, eu vou ter que curar, abrir o ventre de Sara, mesmo ela sendo idosa. Aqui, queridos, aqui existe um mistério. Aqui existe um mistério, preste atenção, preste atenção. Não deixe ninguém falar com você. Não deixe ninguém falar com você, preste atenção. Aqui tem um mistério. A fé de Abraão na promessa de Deus fez Deus cumprir o que ele havia prometido. E para cumprir o que havia prometido a Abraão, Deus tinha que curar Sara. Pegou de novo isso aí? Abraão, ele não creu. Abraão não creu na cura de Sara. Abraão creu na promessa de Deus. Olha só. Existe um princípio de como funciona o reino de Deus, de como funciona o mundo espiritual. O menor está contido no maior. A promessa é maior. Para que se cumprisse a promessa, ele tinha que fazer um milagre. A cura de Sara é menor do que a promessa. Eu creio na promessa, se eu creio na promessa, tudo aquilo que for necessário para que ela se cumpra, acontecerá. A promessa de Deus para Abraão era: em ti será abençoada todas as famílias da terra. E Deus tinha que usar a vida de Sara. Sara era estéril. Então Deus tinha que fazer com que uma estéril e idosa gerasse um filho para que a promessa fosse cumprida. Quando Isaac nasceu, Deus viu Isaac, mas também Deus viu toda a descendência de Isaac. Deus viu você. Antes de você existir, Deus já estava fazendo milagres para você existir. Vai ficar bom ainda, vai ficar bom. João 10:10, a parte B diz assim. João 10:10, a parte final do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham abundância. É uma promessa. Jesus está falando: ó, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Recebe? Recebe? Não na alma, no espírito. Ele está prometendo, é uma promessa. É uma promessa. O que nós temos aqui dentro dessa promessa de Deus é essa declaração: você terá vida abundante. O que fazer? Quando nós aprendemos a pensar com fé, nós tomamos essa palavra de Deus: eu vim para que você tenha vida e vida abundante plenamente. A palavra grega perissos significa supremamente, superabundante, extraordinário, mais do que comum, mais do que você precisa. Aqui então nós temos uma promessa. Quando nós cremos na promessa, nós precisamos ocupar a nossa mente com a palavra da promessa. Por isso o nosso pensamento não se fixa nos nossos problemas. Como assim? Ele veio para que eu tenha uma vida abundante. Mas eu estou com esse problema. Não é para você pensar no problema. É para você pensar na promessa. Eu vim para que você tenha uma vida abundante. Mas o meu marido, esqueça o teu marido. Coloque os olhos na promessa. Eu vim para que você tenha uma vida abundante. Mas a minha empresa não está boa. Esqueça a sua empresa. Olhe na promessa.
Queridos, isso é um mistério, isso é um segredo. Você é um bem-aventurado de estar ouvindo isso aqui. Deus me acordou, a hora que eu abri os olhos era 4h14 da manhã. Eu levantei e Deus me deu esse texto. Lê esse texto, eu li. Falei, Deus, eu já preguei centenas de vezes. Ele falou, mas leia de novo. Eu li. Quando Deus abriu os meus olhos, queridos, Abraão, meu Deus, Abraão, ele não fez uma oração sequer pedindo que Deus curasse Sara. Abraão não fez uma campanha de 7 semanas para que Sara fosse curada. Abraão não pegou uma oferta de sacrifício e colocou no altar para que Deus curasse Sara. Ele não fez isso. Abraão creu na promessa. Abraão creu na promessa. O que o diabo quer é que você coloque os olhos da alma nos problemas. Deus, mas isso. Não, o Espírito Santo está nos ensinando. Coloque os seus olhos na promessa. Sobre a minha vida tem uma promessa. Meu Deus. Se Deus disse que em Cristo Jesus você tem direito a uma vida abundante, creia nessa promessa. Se para cumprir essa promessa, Deus vai ter que curar o seu corpo físico, Ele vai curar. Se Ele tem que salvar o seu esposo, a sua esposa, Ele vai salvar. Se Ele tem que libertar os seus filhos, Ele vai libertar. Se Ele tem que fazer um contrato mega, ultra power no seu negócio, Ele vai te dar o contrato. Se você tem que passar no concurso público, você vai passar. Se Ele precisa mover governos, Ele vai mover. É assim que funciona. Eu e você temos que agarrar a promessa. Essa é a minha promessa. Fixar os nossos olhos na promessa. Não, mas como é que Deus vai cumprir isso? Isso não é problema meu. Isso é assunto de Deus com Deus. Isso é a alçada divina. Quando pensamos com fé, a nossa fé não está na solução do nosso problema. A nossa fé está na palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso muda a nossa maneira de viver a vida cristã diária. A nossa parte é abraçar a promessa de Deus. O que Deus irá fazer para cumprir a promessa é assunto dele. Como Ele vai fazer para cumprir a promessa dele na minha vida é assunto dele. Me deixa lhe dar outro exemplo. Deus chega para Moisés, primeiro prometeu para Abraão, mas depois Ele reforça para Moisés. Moisés, vai lá no Egito e tira o meu povo. E leve o meu povo para Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra boa e espaçosa. Ok? Sim, senhor. Deus, é difícil. É difícil para você, Moisés, ou para mim, Deus? Operando Deus, quem impedirá? Tá bom, então vamos sair. Aí sai Moisés com, alguns dizem 4 milhões de pessoas, outros dizem 6 milhões de pessoas, não sei, é uma multidão. Sai, animais, camelos, coelhos, galinha, tudo. Vaca, ovelha. Eles estão saindo. Deus, o que foi, Moisés? Por que você clama a mim? Deus, tem um mar vermelho no nosso caminho. Tem o quê? O mar vermelho está no nosso caminho. Diga ao povo que marche. Mas Deus, Moisés, o mar é meu problema. O mar é meu problema. Se eu tenho que secar o mar, se eu tenho que abrir o mar, se vocês vão voando por cima do mar, Moisés, deixa isso comigo. O seu papel, Moisés, é crer que o povo vai sair do Egito e vai chegar em Canaã.
todo e qualquer impedimento nesse caminho, eu resolvo, Moisés. Moisés, você precisa de água? Bata nessa rocha, fale aliás a essa rocha, e essa rocha vai soltar a água. Vocês estão com fome? Tem maná. Vocês querem carne? Tem as codornizes. Vocês estão com frio? À noite essa nuvem se transforma numa coluna de fogo e aquece todo o arraial israelita. Pelo dia o calor está muito alto, essa nuvem agora é como um ar-condicionado, 21, 22 graus, se você quiser 22,5, mas você agora vai ter um consolo, as suas roupas não vão se estragar, você não vai ficar doente. Moisés, esses milagres é da minha alçada. Eu tenho orado errado. Eu tenho orado errado. Surge um problema, eu começo a orar sobre o problema. Deus, o problema. Deus olha para mim, o que você está falando, meu Pio? Pio, você está dizendo que o problema que é problema para você, para mim também é problema? Você já pensou que os seus problemas também são problemas para Deus? Que coisa impressionante! Vou dar uma promessa para você. Salmo capítulo 1, versículo 3. Você é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo o que você faz prospera. Tudo o que você faz prospera. Tudo o que você faz prospera, diz o Senhor. Diz o Senhor. Meu Deus. Sheba babara bababa bababa. Oh, roconda lava chataraba. Senta um pouquinho, senta um pouquinho, senta um pouquinho. Os milagres que Deus irá fazer para que eu seja como árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo aquilo que eu faço prospera. Os milagres que Deus vai fazer é questão dele, assunto dele. Queridos, se Ele irá mover reinos, para que isso se cumpra na minha vida, na sua vida, Ele irá mover reinos, se Ele irá mover governos, se Ele vai realizar milagres, tudo isso é assunto de Deus. O meu papel é crer na promessa. Escrito está, tudo que eu fizer, Deus prospera, aleluia. Comece a pensar como uma pessoa próspera. Comece a se comportar como uma pessoa próspera. Comece a almoçar, a jantar como uma pessoa próspera. Vá para a cama como uma pessoa próspera. Levante pela manhã como uma pessoa próspera, porque escrito está. Olha o Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha o versículo seguinte. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restaura meu vigor. Os milagres que Deus irá fazer para Ele cumprir essa promessa na sua vida, é da alçada dEle. O que eu estou dizendo é, pare de orar para Deus resolver os problemas. A energia que você gasta pedindo para que Ele abra a porta, para que Ele feche a porta, para que Ele faz isso, para Ele, essa energia, gaste glorificando a Ele pela promessa. Meu Deus! Vamos pensar com fé. Pensar com fé é pensar na promessa de Deus e não pensar na solução dos problemas que eu e você estamos atravessando antes que essa promessa se cumpra. Não foque a sua oração a Deus pedindo a solução do problema. Ore a Deus dando glória a Deus pela promessa. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele refrigera a sua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça que é Cristo Jesus. Ele sustenta você.
Irmãos, essa revelação é muito grande. Essa revelação, ela é essencial para as nossas vidas. Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu na promessa. Olha o versículo 13 agora. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Não foi mediante a... Diga, troca a lei por obras. Não foi mediante as obras que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. De que ele seria herdeiro do quê? A promessa, ele seria herdeiro do quê? Você é descendência de Abraão em Cristo? Essa promessa também é sua? Aonde você for, você está pisando na sua propriedade. Meu Deus do céu. Olha o versículo 16. Portanto, a promessa vem pela... Como é que a promessa se cumpre? Pela fé nela, para que seja de acordo com a... Meu Deus. A promessa se concretiza, a promessa se cumpre na nossa vida quando nós cremos. Se você não crê, essa promessa não tem valor para você. Deus tem compromisso em cumprir a promessa sobre aqueles seus filhos que creem. Queridos, e isso o texto, olha o texto diz que isso vem de acordo com a graça. Nós não merecemos. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, aos judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós. Olha o 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Abraão creu. O Deus que dá vida aos mortos, o Deus que chama à existência coisas que não existem, como se elas já existissem. Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele simplesmente cria o que Ele quer criar. Ele chama à existência coisas que não existem, como se já existisse. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Qual é a capacidade de Deus, o nosso Pai? Chamar à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Essa é a capacidade do nosso Deus. Olha os versículos 18. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ele não tinha razão para ter esperança de que Sara teria um filho, de que ele seria pai, mas ele creu. Como lhe foi dito, assim será a sua descendência. Olha o versículo 20, o 20, pula para o 20. Mesmo assim, agora aqui é para encher o pulmão e dar um glória a Deus. Olha o mistério desse texto, queridos. Olha o que está oculto aqui. Mesmo assim, Abraão não duvidou, mesmo ele sendo velho, mesmo ela sendo velha, mesmo ela sendo estéril. Abraão não duvidou, nem foi incrédulo de que Deus podia curar Sara. Não, ele não foi incrédulo em relação à promessa. A fé de Abraão estava na promessa e não na solução do problema. Abraão cria que Deus iria cumprir o que havia prometido. Como eu disse, Abraão, ele não fez 3 dias de jejum para que Sara fosse curada. Esse não era assunto de Abraão, não era o problema de Abraão. Como Deus iria cumprir a promessa dele na vida de Abraão e de Sara, era um assunto de Deus. Olha o texto de novo. Abraão não duvidou, ele não foi incrédulo em relação à promessa. Eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. Mas ele foi fortalecido na sua fé, fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Meu Pai, meu Pai,
Ele não duvidou que Deus podia curar Sara. Não, não é isso. Ele não duvidou que Deus podia cumprir a promessa. Os olhos de Abraão estavam na promessa. Abraão pensava com fé na promessa. Abraão estava plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido a ele na promessa. Ele levantava de manhã e disse: Pai, glorificado seja o teu nome, porque eu tenho uma promessa na minha vida. Você levanta pela manhã e diz: Deus, eu te glorifico, porque existem promessas sobre a minha vida. Promessas de que Jesus Cristo me deu uma vida e vida em abundância. Promessa de que onde colocar as mãos, o Senhor vai prosperar. Promessa de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Promessa de que eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu descanso. Se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te louvo. Deus, eu danço na tua presença, eu canto os louvores a ti, eu levanto as minhas mãos em adoração. Deus, eu estou cheio de júbilo, porque eu creio na tua promessa. Meu Deus. O texto diz que Abraão agradecia a Deus pela promessa. Abraão permaneceu dando glória a Deus pela promessa. Deus, o Senhor me deu uma promessa. Pai, obrigado pela promessa. Mas Abraão, você tem um problema imenso, Abraão. Deus, o meu Deus, me deu uma palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 4, voltando ao texto inicial, para nós encerrarmos. E eis que veio, Abraão cria na palavra. E eis que veio a palavra do Senhor a ele: este não será o teu herdeiro, Abraão, falando de Eliezer, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Veio uma palavra, uma palavra. Deus deu uma palavra, uma promessa a Abraão. Lembre-se, a palavra ela é invisível. E quando você crê, mistura fé na palavra, ela se torna visível. É assim que nós chamamos a existência, as promessas de Deus nas nossas vidas. Quando cremos na palavra de Deus, o invisível se torna visível. Olha Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência, assim será. Abraão poderia contar as estrelas? Sim ou não? E por que Deus mandou ele contar? Para que Abraão se conscientizasse de que aquilo que Deus estava prometendo, Abraão não podia jamais enumerar, jamais calcular. Você está entendendo ou não? Aquilo que Deus está prometendo para você nesta noite, você não pode enumerar, você não pode contar, você não tem capacidade de contar aquilo que Deus está liberando. E a palavra diz: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aquilo que Ele promete para mim e para você, eu e você não podemos conter dentro de nós mesmos, porque aquilo que Ele está prometendo para você, abençoa você, a sua família, os seus descendentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Aonde você chega, você é um epicentro de bênçãos, você é um epicentro do favor de Deus, da graça de Deus, da restauração de Deus. Por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O que Deus já começou a fazer na sua vida, você nem consegue, você nem pode enumerar. Bênção é tudo aquilo que Deus faz, que nós não podemos fazer.
Você não pode ter filhos, Deus pode te dar filhos. Você não tem trabalho, Deus pode te dar um trabalho. Você não tem uma boa saúde, Deus pode te dar uma boa saúde. Você não tem uma boa empresa, Deus pode te dar uma boa empresa. Você ainda não tem um ministério, Deus pode te dar um ministério. Você ainda não tem uma família ajustada, Deus pode te dar uma família ajustada. Tudo que na sua própria força você não pode, através das bênçãos de Deus, você passa a poder. Aleluia. A fé existe para crermos na palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se cumpre. Olha Romanos 10:11, como diz a Escritura, como está escrito: todo aquele que nele confia jamais... Quantos? Inclusive não cristãos. Uau! Confiou em Deus, não vai ser envergonhado. Meu Pai, é para escandalizar. João 6,63 diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Como desfrutar das bênçãos que Deus deu a Abraão, e que Deus disse que agora, por causa de Cristo Jesus, nos pertence, crendo na promessa, recebendo pela fé e dando glória a Deus. Como Deus vai fazer para cumprir o que Ele te prometeu, é assunto de Deus. Enquanto você espera o cumprimento da promessa, você faz o quê? Dá glória a Deus. Glorifica, exalta, bendiz o Senhor. Eu quero concluir com Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. Diga com toda a fé do seu coração: meu Pai Celestial, meu Deus, eu creio, eu agradeço que cada uma das minhas necessidades já estão supridas de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo, o meu irmão, tudo está suprido, tudo está feito. Tetelestai, tetelestai, está cumprido. Eu creio e eu te glorifico, porque hoje abre-se uma nova possibilidade na minha vida, na minha vida, na minha vida. Eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, em o nome de Jesus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom